Pesquisa Poder Data, realizada de 25 a 27 de junho de 2023, mostra que 47% dos brasileiros não projetam mudanças positivas nas suas vidas para os próximos 6 meses. Que loucura. A taxa é a soma dos que veem em o futuro, aspas, igual, que são 26%, ou, aspas, pior, 21%. Só 4 em cada 10 eleitores dizem acreditar que sua vida vai melhorar no segundo semestre de 2023. A taxa caiu 5 pontos percentuais desde janeiro, no início do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Dr. Luiz Ovando, passo para o senhor o comentário. Anselmo, a gente percebe que as pessoas estão decepcionadas. Tá? Na verdade, se você fizer uma análise um pouco mais profunda do ponto de vista existencial, a gente vê que a vida é uma grande ilusão. Você, quando é pequeno, menino, principalmente na época quando eu era menino, né? O pessoal assim, vai ter um filme aí proibido até 14 anos. Então a gente ficava sempre vibrando para poder assistir o filme de 14 anos, proibido. Ah, você não pode entrar, tem que mostrar a identidade, enfim. Aí depois proibido até 18. Aí depois você estabelece algumas perspectivas e metas e começa a lutar por aquilo e vê que grande parte do sucesso depende de você, naturalmente. E claro que quando você tem um projeto de nação, né, e se você tem uma perspectiva de luta, e infelizmente nós estamos chegando a um ponto de apatia e indiferença, em que a concessão é exagerada, então essas pessoas provavelmente chegaram a um ponto e que perceberam que nesses 6 meses de governo Luiz Inácio Lula da Silva, não tem nada para se alimentar esperanças. A ilusão caiu por terra, né? Aquela perspectiva que a gente sempre renova em termos de ilusão existencial, né? Está chegando a um determinado ponto bastante perigoso. Perigoso do ponto de vista da pessoa em si, não que isso venha a causar algum outro transtorno social. A gente percebe que aqueles que acreditaram, por aquelas razões que nós já comentamos, de forma contundente, do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, e aquela conversa dos ilusionistas, né, da esquerda, dizendo do amor, enfim, não passa de narrativas, não passa de discurso. E agora está batendo a porta a realidade. A perspectiva está sendo segura, principalmente porque está se conseguindo segurar a inflação. Houve aí uma pequena deflação, mas a produção está caindo, a arrecadação está caindo, o emprego não está aumentando verdadeiramente como se esperava, e nós estamos diante aí de uma reforma tributária cuja, felizmente ou infelizmente, vai demorar um pouco ainda, principalmente a partir de 2026, a implantação, mas aqueles que verdadeiramente tocam o país estão começando a serem ameaçados. E aí começa o período da decepção. Então, o governo Lula precisa dizer a que veio. Até o momento não disse. Nós não temos nenhuma grande realização a não ser as suas viagens e seus gastos exorbitantes com luxo, de alguém que diz gostar dos pobres, mas que exagera inclusive nos gastos, principalmente individuais, né? E é preciso que se crie alguma situação para que esse país comece a alimentar novamente a esperança. Isso aqui eu vejo, em síntese, como a decepção daqueles que votaram no presidente Lula. Obrigado, Dr. Luiz Ovando. Adriles Jorge. Olha, a gente está falando de perda de liberdade de expressão, massacre à opinião pública, massacre à opinião privada. Infelizmente, o brasileiro comum, não está muito aí para isso. A gente viveu 20 anos de uma ditadura militar e o brasileiro não estava nem aí, principalmente no período do milagre econômico, que foi muito bem gerido, e aí o povo não estava nem aí para a liberdade de expressão. O que está vendo hoje em relação à liberdade de expressão é muito pior, mas muito pior
do que houve na ditadura militar, porque hoje o cara pega a sua rede social, bloqueia a sua conta bancária, te exila, te deixa num ostracismo, te cancela, e você não precisa nem ser morto. E é uma ditadura em nome da democracia. Infelizmente, o povo brasileiro não dá muita chancela para isso. Até porque é uma minoria que está sendo presa. Isso que me deixa indignado, por exemplo, não sei se vocês vão mostrar ou não, com o discurso do governador Tarcísio, que fala que a democracia brasileira é pujante e o STF é a salvaguarda da democracia brasileira. Não é. Isso é um discurso para ser colocado de cabeça para baixo na história da opressão brasileira. Mas a economia, como diz o Luiz Ovando, ela está estática. Por quê? Por causa do agronegócio, por causa dos investimentos estrangeiros que houve no ano passado, por causa da economia que foi colocada em ordem pelo ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro. Você tem um crescimento residual que ainda vai sustentar os alicerces da economia, porque o dólar está caindo lá nos Estados Unidos, aqui eventualmente tem uma valorização, ou seja, uma série de fatores contingentes que não tem a ver diretamente com o governo. O que tem a ver diretamente com o governo é o quê? É o arcabouço fiscal que paulatinamente vai sugar cada vez mais imposto do micro e médio empreendedor, vai sufocar a produção de emprego. O que vai surtir efeito é a reforma tributária, que durante anos, essa é mais lenta, vai também sufocar o mídio, o microempreendedorismo, vai estabelecer sanções aos estados que têm mais produtividade, ou seja, vai colocar uma desigualdade, vai tirar poder dos municípios, dos estados que vão ficar com pires na mão para estabelecer pichincha para o governo federal central, ou seja, o governo do PT. Ou seja, tudo que vem do governo está sendo ruim, só que está reverberando de maneira lenta, o que causa uma certa inércia na economia e uma percepção de que tudo está parado. Agora, tudo está parado também, tudo está ruim. O Lula não falou que ia dar picanha para todo mundo, ia dar bolo de picanha, não ia acabar com tudo, com a inflação, com o desemprego, com a fome, etc. Não é o que está acontecendo. Por óbvio, era uma promessa populista. O que o Lula fala, o que ele promete fazer, é acabar com a família, acabar com a religião, é dizer que o agro é fascista, é querer dar a escola de medicina para MST. Ou seja, tudo que sai da boca dele é besteira. Eu não sei se o povo já acostumou que o Lula acha que o Lula tá meio gaga. Não acho que ele tá gaga, acho que ele tá esperto. Ele tá muito consciente do mal que ele tá querendo fazer pro povo brasileiro e pro bem que ele tá querendo fazer pro governo petista. Qual seja, sufocar a massa de micro e médio empreendedor, transformar todo mundo em pobre assistido, numa miséria calculada, dar bolsa esmola e angariar um eleitorado eterno para ele, que foi o que também ajudou a elegê-lo. É a tática de toda a esquerda. Ou seja, mas as pessoas paulatinamente estão percebendo que as promessas dele são basófias. Só que o povo está, infelizmente, tão acostumado com basófias de candidato, que eventualmente fica meio amargurado. Então deixa esse mesmo. Agora, o que a gente tem no Brasil, eu volto a dizer, é a possibilidade concreta e objetiva de uma bomba fiscal, de uma ruína econômica a médio e longo prazo, e o que a gente tem hoje é uma ditadura instalada de um homem que perdeu completamente o pudor, estou falando do Lula, de dizer que a pauta dele é essa mesma, é estabelecer um governo, democracia relativa como Venezuela, como Nicarágua, é perseguir opositor, acabar com a Lava Jato, prender o Bolsonaro, é destruir a família, atacar a religião, atacar a liberdade de expressão. É isso que é o governo do Lula. Aí então você tem uma pequena, reduzida parcela da população que tem consciência do que está acontecendo, que acha o governo ruim, péssimo, catastrófico, todos nós estamos entre elas aqui. Você tem uma massa confusa. Que Lula é esse que está aparecendo agora? Que está tomando consciência paulatinamente do que está acontecendo, mas só vai sentir a tragédia da escolha que fez quando cair no próprio bolso. Isso vai demorar um pouco mais. A gente tem um desastre calculado para o futuro e um desastre real em nome da destruição da liberdade agora. É isso, ou seja, é ruim para todo lado, e infelizmente a gente tem que esperar. Isso é muito triste, esperar para piorar, para ver se as coisas melhoram aqui no Brasil.